Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente falou sobre as derivadas segundas, né, da entropia e da energia, que tem ligação com as propriedades físicas, e agora a gente vai ver alguns exemplos de aplicação daquelas ideias ali. Então vamos lá. Então a gente vai ter uma equação fundamental por hipótese, essa equação fundamental aqui, né? A, D, R e V0 são constantes positivas. E essa equação fundamental aqui permite obter algumas propriedades desses sólidos. Bom, aí vamos verificar algumas coisas. Primeiro, né, vamos verificar se, de fato, né, essa equação fundamental satisfaz o postulado de Nernst, terceira lei da termodinâmica. Entropia é zero para a temperatura igual a zero. Então, primeiro vamos verificar o postulado 4. Então, para calcular, para verificar o postulado 4, a gente precisa achar, né, T, que é dUds, a V constante. E aí a gente tem que derivar isso com relação a S, então a gente tem um produto aqui, tem que cuidar com isso, né? Então, essa parte aqui a gente pode botar em evidência, né? Tem que derivar esse mantendo esse, e depois manter esse e derivar esse. Então, derivando o primeiro pedaço, né? Vai sair um 4/3, S na 1/3 e vai ver isso, que a gente vai colocar lá para fora em evidência. Daí tem isso e a derivada disso, né? Que é isso aqui. Ou então pode colocar esse 3 aqui em evidência. Então a gente tem isso como sendo temperatura. Tá? E agora a gente verifica
se em S igual a 0, a gente tem T igual a 0. Com S igual a 0, que a gente tem 0, né? E na 0 vai dar 1. E aí a gente tem, de fato, T igual a 0. Então, aqui está ok. Outro resultado importante, né? Calor específico ser proporcional a T ao cubo quando a gente tem temperatura baixa. Isso é um comportamento que a gente fala do comportamento de Debye para o calor específico. Então a gente tem que calcular, você vê. Então, a gente tem isso como temperatura. Quando a gente tem T indo para zero, a gente tem também o S indo para zero. Então a gente pega essa expressão aqui quando, né, o S é pequeno. Quando a gente tem então temperaturas muito baixas, mas perto de zero, mas não exatamente igual a zero, a gente vai ter T vai ser alguma coisa do tipo, aqui S igual a zero, aqui S igual a zero, a exponencial vai dar 1, e a gente vai ter um comportamento do tipo isso aqui. Então T vai para zero com S não terço, que vem de lá. Essa expressão é quando a gente tem T indo para zero, e aí o S vai para zero também junto. Daqui a gente inverte. E aí a gente tem S, né, em termos de T, e aí aparece T ao cubo nessa história. Né? Basicamente ele leva tudo ao cubo, passa esses termos para lá. E a gente tem aí essa dependência pensando em baixa temperatura e S pequeno. Então, pensando no CV, CV é T, ds dt, né? A, V constante. Né? E aí, isso daqui é T, como a gente tem S, e a gente está fazendo essa conta então em baixa temperatura. Como a gente tem aquilo lá, basicamente a gente tem que derivar o T ao cubo, dá um 2T quadrado. Tá um 3T quadrado. Então, T 3 sobre 4A cubo N menos B V menos V0 quadrado 3T quadrado igual a 3 sobre 4A ao cubo N menos 3B P menos V0 quadrado T com T quadrado dá o T ao cubo. E aí, nosso CV, de fato,
vai com T ao cubo em temperaturas muito baixas. Então, tem um comportamento esperado, que é o comportamento do Debye para esse negócio. Outro resultado importante. Daí, o caso de altas temperaturas. Então, em altas temperaturas, né, o calor específico vai para uma constante, e essa constante, né, envolve, no caso de sólidos, né, a constante dos gases, R. E aí, como a gente tem para um sólido, né, os modos vibracionais, a gente vai então para 3R. Isso que a gente chama de equipartição de energia. E agora o limite que importa é t indo para infinito. Então lá em 10, t indo para infinito. Daí agora E se mantém, o 4 perto desse fator aqui é desprezível. Então t, né, vai ficar basicamente isso aqui, vezes S sobre R, aqui vai dar um S na 4/3. E aí isso aqui é igual a U sobre 3R. Então, a gente tira essa relação de modo que U igual a 3RT. E, então, aqui é molar, então U é 3NRT. Tá? Aí agora a gente calcula o calor específico. O calor específico é T ds dt a V, né? E aí a gente tem que derivar isso, então. Pode ser então molar ou não, né? TdS é dq, então isso é 1 sobre N dq dt a V. Mas como a gente está fazendo a V constante, né, da primeira lei da termodinâmica, du igual a dq mais dw, dw aqui é zero, então du igual a dq. Então isso aqui basicamente é 1 sobre N du dt, a V constante. De modo que CV nesse caso, né, vai ficar 1 sobre N, como U é 3NRT, deriva com relação a T, 3NR igual a, então, 3R. Então, pensando em por mol, né, a gente tem
3R, que é o resultado que a gente queria. Então, verificamos isso daí. Então, qualitativamente, a gente tem reproduzido alguns resultados que são importantes para sólidos. Certo. Beleza. Próximo exemplo. Então, digamos que a gente tenha as segundas derivadas das propriedades físicas sendo conhecidas. Então, vamos supor que a gente conhece a alfa, né, calor específico e compressibilidade. Então a gente conhece essas grandezas em função de T e P. Primeira coisa, a gente quer obter o volume molar em função de T e P. E aí a gente conhece que V em T0 e P0 é igual a V0. Bom, a gente quer achar, né, V de T e P. Então a gente quer algum tipo de equação que forneça V de T e P em termos dessas propriedades aqui. Então vamos equacionar o seguinte. A gente vai querer dV, então, que vai ser dV dt AP, né, dt mais dV dP até constante dP. Então a gente tem isso daqui. Pensando em V com função de T e P, então dV é isso aí. Daí a gente tem alfa é 1 sobre V dV dt a P. Então dV dt a P é alfa V. E kappa T, né, é menos 1 sobre V dV dP. De modo que dV dP é menos, né, kappa T vezes V. Com isso a gente acha então o dV, né, vai ser alfa V dt menos kappa T V dP. Temos essa equação aqui. E aí a gente pode pegar o V e passar para o outro lado, para montar isso na forma de uma equação diferencial. Alfa é função de T e P, kappa T é função de T e P também, né? Então a gente tem uma equação diferencial aqui.
Bom, aí agora, para fazer essa conta, a gente precisa pensar em como é que a gente vai de um certo valor conhecido e definido, né? Então, V em T0 e P0 vale V0, até o valor genérico. Então, a gente precisa pensar num processo. Então a gente tem aqui P, tem aqui V, né? E aí a gente faz o seguinte processo. Estamos aqui, esse aqui é T. Estamos aqui em T0, T genérico, V0, aliás, P0, P genérico. Então a gente pode fazer o seguinte. Saímos do ponto T0 e P0, onde a gente tem o V conhecido, e vamos mantendo T fixo, então é uma isoterma, até chegar em P. Depois a gente vai e chega num ponto genérico PT. Então aqui a gente vai chamar de ponto A, ponto B, ponto C. O que acontece é que a gente tem uma composição de um processo isotérmico com um processo isobárico. No processo isotérmico, T é constante, então dt é zero. No processo isobárico, P é constante, então dP é zero. Então, para fazer aquela conta, vai ficar um pouco mais fácil. Então, a integral de A até C do dV sobre V é a integral de A até B do dV sobre V mais a integral de B até C do dV sobre V. Isso nos vai dar o seguinte. Aqui vai dar um ln. V sobre V0. V em A é V0, V em C é V genérico. Desse pedaço aqui, como a gente tem uma isoterma, esse pedaço não aparece aqui. Então vai ser uma integração do tipo P0 até P de kT, que é função de T, né? E nesse caso aqui temos T0 integrado em P, que é o pedaço que varia a pressão, mas temperatura constante. Mais uma parte que envolve alfa de T. E P dt, que vai de T0 até T. dt. Então nessa parte a gente tem a parte em que a pressão é constante, né? E a gente está andando em cima, então, dessa linha. Aqui a gente sai de P0, T0 para chegar em PT0. Daqui a gente vem para cá, sai de PT0 para chegar em PT. Então a gente tem isso aqui como sendo a expressão, e aí, eventualmente, né,
faz as integrais, aplica a exponencial dos dois lados, isola o V para achar V de t e p. Se a gente souber explicitamente quais são as funções, a gente consegue achar aí, em princípio, né? Faz as integrais. Então, só para a gente ter um exemplo do exemplo, né? Vamos supor que sejam constantes. Sendo constantes, a gente vai ter o seguinte. Então, integrando, né? Menos kT. Uma constante, né? P menos P0 mais alfa T menos T0. Aplica a exponencial. Vezes P0 é igual E na menos kT P menos P0 E na alfa T menos T0. E aí a gente chega então nesse resultado aqui para o V. Então, para esse caso específico, a gente acha quanto é que vale V, né, dado por essa expressão aqui. Beleza. Mais um exemplo. Dessa vez vamos falar de um sistema magnético. É importante também falar de termodinâmica de sistemas magnéticos. Então, e aí a gente tem uma grandeza importante, que é justamente a susceptibilidade magnética, que é uma derivada segunda. A susceptibilidade magnética é representada por Qm. Em termos magnéticos, a gente tem que a susceptibilidade magnética é uma razão, né, entre a diferença das permeabilidades magnéticas do meio e do vácuo sobre o vácuo. Ou μ sobre μ0 menos 1, ou Km menos 1, que é a permeabilidade magnética relativa. Então, do ponto de vista de eletromagnetismo, aquilo ali é a definição para a susceptibilidade magnética. Do ponto de vista de termodinâmica, a susceptibilidade é uma derivada. Então, a gente vai ter a isotérmica,
Então é a suscetibilidade magnética. Essa aqui é isotérmica, porque é a T constante e ela é molar. E aí a gente tem a que é a diabática. Então, 0 N N E é o dipolo magnético, B é o campo magnético. Então essa aqui é a adiabática porque é a entropia constante. Tá? Então é suscetibilidade magnética adiabática molar. Então, é similar às compressibilidades. Então, tem isotérmica e tem diabática. Agora, para a gente calcular algumas coisas, né, vamos considerar o sistema paramagnético que a gente já viu antes. Então, U igual nRT0 exponencial de S sobre NR mais esse aqui é o modelinho que a gente fez há algumas aulas atrás para um sistema magnético. Então agora a gente quer achar algumas coisas. Então, primeira coisa, queremos achar justamente a suscetibilidade magnética. Então a gente quer a isotérmica e a gente quer mostrar que ela varia com o inverso da temperatura. T diminui, ela aumenta. T aumenta, ela diminui. Bom, para chegar nela, já que ela é uma derivada de m com relação a b, a t constante, a gente de alguma forma vai ter que poder expressar m em função de b e t para poder fazer essa conta. Então, a gente vai ter que primeiro, né, achar algumas coisas. Em particular, tem que achar b. B é du dm. Então, m aparece aqui, dentro exponencial. Então, basicamente, vai ser isso aqui tudo vezes a derivada exponencial, que é a derivada de Strauss-Key. nRT0 exponencial SNR mais m quadrado m0 ao quadrado vezes
2m n quadrado m0 quadrado. Aí então de lá a gente consegue escrever o seguinte: se a gente pensar no U, a parte toda n, r, t0, exponencial, isso é U. Então é U, né, vezes esse fator aqui. Então escrevemos B em função de U envolvendo o M. Daí a gente precisa também, já que a gente quer, né, a T constante, tem que fazer aparecer T na história. T é du df. Então temos U, deriva com relação a S, também de novo exponencial, vai aparecer lá só o fator na frente. Então nRT0 a exponencial S sobre NR M quadrado M0 ao quadrado 1 sobre NR. Daqui sai que, pensando que isso tudo é U, né? Então U vai ser NRT, dá para escrever assim, ou T é U sobre NR. Agora, desta aqui, a gente usa aqui o NRT. Então, B vai ser 2m n quadrado m0 quadrado nRT dois nRT, então 1n cancela 1n, né? Sobre n m0 quadrado. Daqui a gente tira m igual n m0 ao quadrado 2rt vezes p. Então a gente conseguiu escrever m em função de b e t. E para poder fazer essa conta, né, a gente tem que ter m em função de b e t justamente. Agora a gente consegue achar a susceptibilidade. Primeiro a gente faz a derivada dm db. Então, dm db a t constante, né, deriva aquilo com relação a b. Basicamente vai dar n m0 ao quadrado 2rt e a susceptibilidade isotérmica, né, vai ser m0 sobre n m0 ao quadrado 2rt m0 ao quadrado 2r 1 sobre t. Então tá aqui a dependência que a gente queria mostrar, né, que vai com 1 sobre t. Então essa é a primeira coisa que a gente queria. Essa é a susceptibilidade isotérmica. Daí a gente quer mostrar também a adiabática.
determine essa aqui. A gente quer expressar ela em função de B e T. Essa aqui é a S constante, então a gente tem que fazer uns passos aí. A gente achou o campo magnético já, não está mais aqui, mas a gente achou o campo magnético em função de SMN. Então temos já a susceptibilidade envolve dMdB. A gente tem B em função de SM. Então, se a gente calcular dB/dm, depois inverter, a gente acha o que a gente quer. Então, dB/dm é o inverso do que a gente quer. A S é igual a 2 n quadrado m0 ao quadrado. Não cabe aqui. A gente tem que cuidar porque na expressão do B, M aparece em dois lugares. Então a gente tem que fazer uma derivada de produto. Então, dB dMAS. O primeiro pedaço é 2n quadrado m0 ao quadrado nRT0 exponencial S sobre NR mais m quadrado n quadrado m0 quadrado mais 2m n quadrado m0 quadrado nRT0 tá? A exponencial de novo SNR mais m quadrado n quadrado m0 quadrado é 2m n quadrado m0 quadrado. Daí agora a gente verifica o seguinte: esse pedaço aqui é nRT, porque é U, e esse pedaço aqui é B. E aqui a gente usa isso aqui, essa parte aqui. Então, fazendo esse monte de conta, então dB dMAS vai ser 2nRT n quadrado n0 quadrado mais B multiplica aquela coisa aí, 2n quadrado m0 ao quadrado vezes o B, que é, por sua vez, n m0 quadrado B 2RT. O que vai dar, então, n com n, n com n, 2 com 2, 2RT, n, m0 ao quadrado mais b quadrado nRT. 2r quadrado
T quadrado M0 quadrado B quadrado N M0 quadrado RT. DB DMAS. Portanto, DM DBAS é o inverso daquilo ali. N M0 quadrado RT 2R quadrado T quadrado mais M0 quadrado B quadrado e, por fim, a susceptibilidade vai ser M0 sobre N vezes isso, que vai ficar DBAS igual a M0 M0 ao quadrado RT dois R quadrado T quadrado mais M0 ao quadrado B quadrado. Tá? Então a gente achou a susceptibilidade magnética, tanto a exotérmica, já paguei, quanto a adiabática, né, para esse problema específico que a gente estava analisando. Tá? Vejo que o comportamento das susceptibilidades, a T constante ou a entropia constante, são diferentes. Tá? Bom, então a gente viu alguns exemplos. Próxima aula a gente vai ver mais alguns exemplos, né, mais ligados a gases especificamente. Tá? Então, pessoal, gostou? Dá um joinha, curte o canal, se inscreve e até a próxima aula. Tchau!